Vamos lá então, vamos estudar agora a energia e o metabolismo. E para nós entendermos estes dois fenômenos, é interessante a gente começar fazendo a seguinte pergunta. Afinal, o que move a vida, não é mesmo? Em algum momento a gente já fez essa pergunta. E para responder ela, é interessante a gente levar em consideração que o provedor universal de energia da biosfera é o Sol, né? É ele quem envia calor e energia luminosa ou eletromagnética para a nossa biosfera, né? Lembrando que a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, situada entre Vênus e Marte. Bom, agora é interessante a gente fazer também uma segunda pergunta. Haveria vida na escuridão plena? Você já se fez essa pergunta? Você já pensou nisso? Olha só, a resposta para essa pergunta é sim, haveria. Não só haveria, como existe, pois existem bactérias quimioautotróficas ou quimiosintetizantes que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, as suas reações químicas, de forma independente, ou seja, elas não dependem da luz solar para isso. Agora, sabe essa arvorezinha, esse vegetal que você tem na sua casa, essa árvore que você tem na frente da sua casa, que te faz sombra, que encontra-se nos bosques, nos parques da cidade? Bom, para esse tipo de vida, a resposta é não. Nenhum vegetal é capaz de crescer sem um mínimo de fonte luminosa, ou seja, de energia eletromagnética. E, consequentemente, nós também não existiríamos se não fosse a luz solar. Então, olha só, toda a vida, todas as espécies de vida em nosso planeta são diretamente ou indiretamente dependentes da fotossíntese dos organismos clorofilados. Clorofila é um tipo de pigmento encontrado no cloroplasto, uma organela da célula da folha do vegetal. E essa organela é muito importante, pois é ela quem realiza a fotossíntese. Pois bem, então, indiretamente, nós dependemos da energia do Sol, da luz solar. Os vegetais crescem em direção à luz solar. Pois bem, temos aqui uma imagem do Sol com as suas respectivas estruturas. Núcleo, onde ocorre o processo de fusão nuclear, cuja energia térmica e eletromagnética é transferida para a zona radioativa, para a zona convectiva e daí para a fotosfera, para a cromosfera e para a coroa. Estima-se que a massa solar seja constituída de 71%, olha só quanto a quantidade enorme de hidrogênio e 27% de hélio. Falta 2%, 2 e pouquinho ali, que corresponde a outros elementos, como por exemplo o carbono, o ferro, o magnésio, o enxofre, bem como outros elementos. Bom, à medida que ocorre o processo de fusão nuclear, o Sol vai se expandindo. E estima-se que em um futuro distante isso seja prejudicial para a nossa biosfera, para o nosso sistema. Pois bem, é no núcleo que se dá então o processo de fusão nuclear, ou seja, quando um elemento químico se transforma em outro. Do que a gente está falando? Da transformação de hidrogênio em hélio. E esse processo é chamado de ciclo próton-próton. Estima-se que nesse processo 600 milhões de toneladas de hidrogênio são transformadas em hélio
num período de 1 segundo, ou seja, uma quantidade de energia muito grande. Bom, esse processo envolve a colisão de dois átomos de hidrogênio para se transformar em um isótopo, né? O deutério. Como resultado dessa colisão, é liberado um pósitron e um elétron livre que, quando se colidem, dão origem a um fóton, né? Um fóton que é um tipo de energia eletromagnética, podendo esta ser de diversos comprimentos. Pois bem, o deutério se colide com outro átomo de próton, dando origem ao hélio 3. E o hélio 3, por sua vez, se colide com outro hélio 3, dando origem ao hélio 4, liberando dessa colisão dois átomos de próton que vão ficar livres no núcleo. Certo? Bom, o importante da gente ressaltar aqui é que liberado uma quantidade enorme de energia em forma de calor, isto é, energia térmica, e energia luminosa, isto é, o fóton, né? Energia eletromagnética. Pois bem, essa energia então viaja pelo espaço sideral. Aqui nós temos a energia eletromagnética. A energia eletromagnética possui uma amplitude de campo elétrico, né, sendo esta representada aqui pelas setas verde, e uma amplitude de campo magnético, sendo esta representada pelas setas azuis. É importante lembrar também que a energia eletromagnética possui um comprimento de onda, né, cujo o comprimento do espectro visível da luz varia ali de 380 a 700 nanômetros, né? Então, é esse comprimento de onda eletromagnética que sensibiliza os nossos fotorreceptores lá na retina e nos dão a percepção de cor, certo? Pois bem, essa energia eletromagnética viaja então pelo espaço sideral, chegando na Terra, né, na nossa biosfera. Aqui ela vai ser absorvida, lembrando que a energia eletromagnética ela pode ser absorvida, ela pode ser refletida ou transportada. No caso, ela é absorvida pela clorofila. Lembra lá da clorofila? Que encontra-se presente no cloroplasto. Então, essa energia, essas ondas eletromagnéticas são absorvidas e o vegetal usa ela para sintetizar ATP. E a energia do ATP vai ser utilizada para produzir biomoléculas, no caso, os carboidratos, que são sintetizados a partir da água e do dióxido de carbono, né? Aqui em cima a gente tem a equação, olha só. Então, dióxido de carbono e água são usados por meio da energia eletromagnética adquirida da luz para sintetizar carboidratos e liberar dessa reação também moléculas de oxigênio, né? O oxigênio será utilizado por nós e por outras espécies para a respiração. Além disso, nós ingerimos os carboidratos quando nos alimentamos diretamente dos vegetais, né? Ou também podemos adquirir a energia de forma indireta quando nos alimentamos da proteína animal dos animais herbívoros. E toda essa energia adquirida da ingestão alimentar é usada por nosso organismo para a síntese de biomoléculas, podendo esta ser armazenada, ou então a energia também é transformada em trabalho. Aqui
diversos tipos de trabalho, como nós veremos adiante. Uma delas é o trabalho térmico, né? Nosso corpo está produzindo calor o tempo todo. E energia, como resultado disso, é devolvida para o meio sob forma de dióxido de carbono e água, que será reutilizado pelos vegetais, né? Então nós temos aqui um ciclo. Lembrando lá então que nós estamos produzindo calor o tempo todo, tá? Pois bem, afinal, o que vem a ser energia? Qual a definição de energia? Olha só, energia é uma palavra derivada de ergos, que significa trabalho. Logo, energia é a capacidade de realizar trabalho. Bom, então vamos definir o que seria trabalho. Olha só, trabalho é um processo de mudança de energia de uma forma para outra. Ou seja, o trabalho é a transformação da energia de uma forma para outra. E ela pode ser classificada em dois tipos: energia potencial e energia cinética. No respectivo exemplo, nós temos aqui um homem empurrando uma esfera para o topo de uma colina, né? Então ele está fazendo uso de energia, ele está transformando energia em energia cinética para mover a sua musculatura e empurrar a esfera até o topo da colina. No topo da colina, essa esfera estática é um tipo de energia potencial, ou seja, a energia não está sendo transformada nesse momento, ela está lá paradinha. Mas no momento em que a gente desloca essa esfera, essa energia acompanha a força gravitacional, ela é atraída pela força gravitacional, gerando movimento, ou seja, a energia potencial é transformada em energia cinética. Vamos a um outro exemplo. Olha só, temos aqui argila, né? A argila está molinha ali, o barro, né? Pois bem, para esse barro ser transformado em um copo, ele não consegue fazer isso do nada, né? Ele precisa de alguém para fazer isso. Pois bem, o homem primitivo, aqui que possui musculatura esquelética, usa energia potencial armazenada nos músculos para produzir movimento, e esse movimento moldar a argila e transformá-la em um copo de argila. Ou seja, nós temos um processo de uso de energia potencial sendo transformada em energia cinética para produzir um copo de argila, certo? Uma série de exemplos a gente pode usar aqui. Eu, por exemplo, para estar falando aqui com vocês, eu estou transformando energia potencial dos músculos que movem as cordas vocais em energia cinética, né? Quando a gente está correndo, quando a gente está trabalhando fisicamente, a gente está transformando, né? O meu coração, o seu coração batendo, o seu músculo diafragma contraindo, você na posição ortostática ou na posição sentada, você está usando energia o tempo todo. Ah, mas Pedro, isso só vale para casos de energia ou gasto físico, ou seja, energia cinética? Claro que não. Pensar também é um tipo de transformação de energia potencial em outro tipo de energia, né? Quando você está pensando, você está realizando uma série de sinapses no seu cérebro, ou seja, está tendo um movimento de íons da membrana para dentro e para fora o tempo todo, e como consequência disso você está usando as bombas da membrana dos neurônios o tempo todo para manter o equilíbrio de membrana, não é mesmo? Você está jogando
neurotransmissores para fora, esses neurotransmissores estão sendo recaptados o tempo todo. Então há um processo de consumo de energia quando se raciocina o tempo todo, ou seja, o trabalho intelectual também é um trabalho que consome energia, né? Pensar também gasta muita energia. Sabe aquela história? Saco vazio não para em pé? É a mais pura verdade. Ninguém consegue pensar ou realizar um tipo de trabalho físico, intelectual com fome, não é mesmo? A gente precisa se alimentar, a gente precisa repor nossa energia para poder gastá-la. Pois bem, então, como ocorre o trabalho nos sistemas biológicos? O trabalho pode ocorrer da seguinte forma: trabalho químico, isto é, pela síntese ou lise, né, quebra das ligações químicas. Realizar trabalho de transporte, ou seja, o movimento de íons, de moléculas e partículas através da membrana celular. E trabalho mecânico, ou seja, o uso da energia para gerar movimento, para você se locomover, né? Então, tudo que gera movimento também é um tipo de energia mecânica, né? Ou energia cinética. Bom, a transferência de energia obedece a algumas leis, dentre elas a primeira lei termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Essa lei diz que o universo é considerado um sistema fechado, nada entra e nada sai dele. Sabe aquela frase de Antoine Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois bem, é disso que a gente está fazendo menção aqui. Então, esse frasco de vidro, no respectivo exemplo, corresponde então ao nosso universo. E dentro dele a energia está se transformando o tempo todo, né? A gente está falando então de um processo que ocorre de forma constante. Nada entra e nada sai dele. Ela está o tempo todo se transformando. Bom, o corpo humano não obedece essa lei. O corpo humano é considerado um sistema aberto. Portanto, ele obedece à segunda lei termodinâmica, que diz que o universo aqui seria o corpo humano, tá? Sempre tende para um aumento da desordem, ou seja, um aumento da entropia. Por exemplo, temos o mesmo frasco do exemplo anterior. Temos aqui a entrada de alimento, né, por meio da ingesta alimentar, a entrada de energia. Usamos essa energia para armazená-la, parte dela, em nosso organismo e outra parte como forma de trabalho, seja ele trabalho químico, trabalho mecânico ou trabalho térmico, né? Trabalho de transporte e assim vai. E essa energia então é liberada como forma de calor. Bom, quando não ocorre a entrada de energia em nosso organismo, ou seja, quando não nos alimentamos da forma correta, portanto, há um déficit. E toda essa energia que é utilizada para uma série de trabalhos dentro do nosso organismo, ela vai fazer falta, levando o nosso organismo a um desequilíbrio, ou seja, a um aumento da desorganização, um aumento da entropia, né? Ou seja, podendo comprometer o funcionamento do organismo. Bom, e o ramo que estuda a transferência de energia dentro do nosso corpo é a bioenergética, né? Ou seja, a energia é transferida entre moléculas. Olha só esse conceito. Então, a energia ela está contida nas moléculas. Ela está contida na ligação química das moléculas. Por exemplo, vamos entender os seguintes conceitos. Temos aqui dois reagentes, né? Vamos dizer que são duas moléculas, molécula A e molécula B.
Essas moléculas, quando unidas, elas se transformam em uma terceira molécula, isto é, um produto. A taxa com que essa reação ocorre é a taxa de reação, que é dada em mols por segundo. A formação dessas duas moléculas em uma terceira é a chamada síntese, enquanto a separação da molécula C para dar origem às duas primeiras é a chamada decomposição. Pois bem, nas ligações químicas das moléculas existe uma certa quantidade de energia livre. Portanto, quanto maior o número de ligações químicas ou quanto mais complexa são as moléculas, maior é a quantidade de energia livre. Portanto, quanto menos complexas são as moléculas, menor a quantidade de energia livre. Bom, para que uma reação tenha início, é necessário uma certa quantidade de energia, a chamada energia de ativação. E existem dois tipos de reações. As reações exergônicas, cujo o processo envolve a liberação de energia livre, e as reações endergônicas, ou seja, a aquisição de energia livre, ou seja, coloca energia livre para fora, e endo, coloca energia para dentro. Por exemplo, temos aqui uma molécula com energia presente aqui na sua ligação química. Com a quebra dessa molécula em duas moléculas, há a liberação de energia livre, sob forma de calor ou de elétrons de alta energia. Essa energia livre pode ser transportada pelos transportadores de elétrons, sendo estes principalmente NAD e FAD, para formar as moléculas de ATP, onde a energia fica contida ali nas ligações de fosfato. Essa energia do ATP pode ser quebrada e utilizada para formar novas moléculas, Portanto, temos aqui um exemplo de reações exergônica, que coloca energia livre para fora, dando origem a uma reação endergônica, que coloca energia livre para dentro. E para esse processo, uma proteína muito importante são as enzimas. Uma função importante são a das enzimas. Essas têm a capacidade ou contribuem para a diminuição da energia de ativação das reações, ou seja, o gasto de energia para iniciar uma reação diminui, ou seja, as enzimas ajudam o corpo a economizar energia. Lembrando aqui que as enzimas usam o sufixo ase. Por exemplo, desidrogenase é um tipo de enzima, lá, o sufixo ase aqui. O que essa enzima faz? Ela remove hidrogênio de uma molécula. Pois bem, quais são os papéis das enzimas? Portanto, elas realizam um processo chamado de oxidação e redução. O que isso significa? No respectivo exemplo, digamos que nós temos um elemento, o elemento A, com um número X de elétrons. Lembrando que elétron possui carga negativa. Quando este elemento doa elétrons para um segundo elemento, nós dizemos que o elemento A sofreu um processo de oxidação, passou por um processo de oxidação, enquanto o elemento B, que recebeu elétrons, foi reduzido. Por que reduzido? Porque a carga do elemento que ganhou elétrons vai ficar mais negativa, Ou seja, vai ficar uma carga reduzida. Portanto, elemento que doa elétrons é oxidado, o elemento que recebe elétrons é reduzido.
O outro processo é o processo de hidrólise e desidratação. Por exemplo, para usar-se a frutose e a glicose para formar o terceiro elemento, a sacarose, ocorre um processo de desidratação, né? A perda de uma molécula de água, enquanto a quebra da sacarose em frutose e glicose há o consumo de uma molécula de água, portanto há um processo de hidratação. Bom, um outro processo é o processo de adição, subtração e troca. Processo de desfosforilação, a desfosforilação remove um grupo fosfato da molécula, enquanto o processo de fosforilação acrescenta um grupo fosfato na molécula. Desaminação remove um grupamento amino da molécula. Aminação acrescenta um grupamento amina e transaminação transfere um grupamento amina de uma molécula para outro. Bom, um outro conceito importante é o conceito de metabolismo. Metabolismo refere-se a todas as reações químicas que ocorrem em um organismo. E ele pode ser subclassificado em dois tipos: catabolismo e anabolismo. No catabolismo, as macromoléculas são quebradas em moléculas menores, ou seja, moléculas mais simples. Enquanto no anabolismo, moléculas simples são transformadas em moléculas maiores ou macromoléculas. Quero um exemplo: glicogênio sendo transformado em glicose, ou glicose sendo transformada em glicogênio, certo? Bom, além disso, os transportadores de elétrons de alta energia, bem como o ATP, né, também contribuem para esse processo. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.